Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Eu gostaria, primeiro, assim, de agradecer pastor Márcio e Lise pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e agradecer por tudo que eles fizeram e fazem, né, por Ana Luísa e Mateus. Nós já agradecemos, mas eu gostaria de honrar a vida de vocês, de toda a igreja. Vocês são bênçãos para a vida deles, e a gente, por mais que a gente agradeça, nunca vai ser suficiente. Eu lembro como se fosse hoje, quando eles chegaram aqui, tudo que vocês fizeram. Então, muito, muito obrigada. Só o Senhor mesmo para recompensar vocês, viu? E agradecer também à igreja que acolheram eles, meu Deus, de uma forma tão amorosa. Eu e minha família estamos aqui em Portugal há 1 mês e meio. Nós viemos de Aracaju, no Nordeste, naquele calorzinho. Então, assim, estamos, oh Jesus, nos adaptando, né? E tem sido bênção. Eu sei que Deus tem sido fiel, Deus é bom em todo tempo. E, como disse Tânia no culto das mulheres, quem sabe não foi para um tempo como esse, né? Que nós estamos aqui. Amém? Além de Ana Luísa, nós temos um filho, Josué, ele tem 16 anos, ele ficou em casa. Sou eu, meu esposo, Elmton, e nós estamos aqui. Nós servíamos na igreja de Aracaju, junto com o pastor Dério e Edma, e nós estamos aqui para servir nessa igreja. Amém? Estamos aqui. O que eu disse ao pastor foi: pastor, conta conosco, nós estamos aqui e, assim, para o que o senhor precisar. Então, esse é o nosso coração mesmo, de estar servindo à igreja, servindo aos irmãos. Amém? Deixa eu ver aqui onde. Meu tablet. Moderno. Então, é isso. Vamos orar, amém, para a gente entrar na palavra. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Faz conforme a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar, Pai. Oh, Senhor, faça conforme a tua vontade, Senhor, como for o melhor, Pai. E, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, Senhor. Sou um instrumento em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós estamos estudando às quartas-feiras. Qual o tema? Cura. Amém? Cura divina, amém? E eu dividi aqui em alguns tópicos, para a gente estar estudando algumas coisas sobre o que a palavra diz sobre esse assunto, amém? E aí o primeiro tópico é o amor curador de Deus. A palavra de Deus é um remédio infalível, amém? Você pode abrir sua Bíblia, por favor, lá em Salmos 107, 20. Na ministração do pastor Márcio, quarta-feira passada, até ele usou essa passagem. Todo mundo encontrou Salmos 107, 20. Diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Amém? Então, Deus, ele já providenciou, amém? A sua palavra, a palavra de Deus,
ela é um remédio infalível. Sabe como um remédio que, naturalmente falando, que a gente toma para uma dor de cabeça, por exemplo? Você toma com o objetivo de ficar livre daquela dor de cabeça. Amém? A palavra de Deus, ela é um remédio. Amém? Só que ela é um remédio infalível. E Deus já providenciou. E Ele diz aqui na sua palavra que Ele enviou, Ele não diz que Ele enviou, sei lá, um remédio novo, alguma coisa assim, não. Ele diz que Ele enviou a sua palavra e nos sarou. Amém? Outro tópico. Deus é bom e deseja curar você. Diga assim, Deus é bom, e deseja me curar. Amém? Algumas pessoas são conscientes de que Deus pode curar. De que Deus pode curar alguém. Amém? Mas o diabo tem colocado na mente das pessoas dúvidas. Eu sei que Deus é poderoso para curar. Amém? E aí o diabo coloca a dúvida. Ok, Deus é poderoso para curar. Mas será que Ele quer? Rapaz, eu acho que eu pisei na bola. Acho que Deus, talvez, Ele nem queira. Dúvida do diabo, amém? Eu acho que Deus pode curar fulano, que é tão cheio de fé. Mas será que Ele quer curar a mim? E o diabo vai lançando essas sementes. Amém? Eu gostaria de mostrar uma passagem para vocês. Você pode abrir, por favor? Hoje a gente vai abrir em algumas passagens. Vamos passear um pouquinho pela palavra de Deus. Mateus 8, versículos 2 e 3. Amados, a palavra de Deus, ela é ungida, amém? E eu creio que, à medida que a gente vai lendo a palavra, Deus vai fazendo a obra em nossas vidas. Amém? Deus vai curando pessoas, Deus vai mudando a nossa vida à medida que a gente se expõe a essa palavra. E eu creio que, em nome de Jesus, hoje à noite não vai ser diferente. Amém? Então, Mateus 8. Todo mundo abriu? Ainda não abri? Pronto. Mateus 8. Ele vai falar aqui sobre a cura de um leproso. Amém? E aí, no verso 2, diz assim: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Esse leproso estava falando para Jesus. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhes, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia. Amém. Então, quando vier o diabo com aquela sugestão de dúvida, será? Eu sei que Deus pode, mas será que Deus quer? Amado, a resposta está aqui. Amém? Jesus disse, quando o leproso falou com ele e disse, nesse texto que a gente leu, diz assim, o adorou, dizendo. E quando Jesus responde, diz, tocou-lhes, dizendo. Amém? Então, vamos abrir a nossa boca e falar para o Senhor. Amém? Então, Jesus disse assim, quero. Jesus está dizendo, sim, eu quero, é a minha vontade. Eu quero que você fique limpo, eu quero que você fique curado. Seja curado agora, em nome de Jesus. No meu nome, né? Ele, né? Jesus vai dizer em nome de Jesus, né? Mas ele disse, seja curado. Amém. Amém. E a palavra de Deus diz que, imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Nunca mais, amado. Nunca mais deixe o diabo lançar dúvida sobre a vontade de Deus que você seja curado ou não. Amém? A vontade de Deus é que você seja curado. Amém?
Outro tópico, a origem da doença como consequência do pecado em Gênesis. No Instagram do Ministério, essa semana, até eu gostei, porque tem um post, fizeram essa semana, falando sobre a origem da doença em Gênesis. E eu me alegrei. Amém? Por quê? Porque com o pecado de Adão, o homem foi separado de Deus. Amém? Vamos abrir lá em Gênesis 3, 23, por favor. Gênesis 3, 23. Amém. Todo mundo achou? Então, diz assim: o Senhor Deus, por isso, falando com Adão, sobre Adão, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins no oriente dos jardins do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui, todos conhecem, né? Imagino o contexto, né? Foi quando Deus expulsou Adão por causa do pecado. Amém? Então, nesse momento, amado, houve uma separação. E o homem não estava mais sob a proteção de Deus. O homem saiu da proteção de Deus. Amém? Então, a origem da doença também aconteceu aqui. Amém? E porque é importante a gente saber disso. É importante a gente saber disso porque, às vezes, algumas pessoas pensam que Deus pode colocar doença em alguém. Amém? Então, assim, isso não é verdade. A vontade de Deus é curar e não colocar doença. Amém? Então, aqui deu origem à doença porque o homem se separou de Deus. Amém? Jesus é o restaurador e, por causa dele, a cura lhe pertence. Amém? O pecado separou o homem de Deus. Jesus trouxe o homem de volta para Deus. Amém? Então, nessa restauração, Jesus restaurou todas as coisas. Amém? Lá em João 3,16, vamos abrir. Eu sei que todo mundo conhece, mas gostaria que a gente abrisse. Amém? Lá em João 3,16. João 3,16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Então, Deus deu Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para restaurar todas as coisas. Amém? Então, Jesus é o restaurador, e por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos curados. Lá em Isaías 53, 4 e 5, vamos abrir lá em Isaías, por favor. Chega. Cadê Isaías 53, 4 e 5. Diz assim. Isaías está falando sobre Jesus aqui, amém? E ele diz assim: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Amém. Você pode dizer, mas irmã, aí foi na antiga aliança, né? Vamos lá para 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro. Chega, minha Bíblia já está saindo as folhinhas. Acho já. Se fosse um tablet, já tinha achado. Não é? Então, 1 Pedro 2, 24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia! Vamos ser? Não. Já fomos. Amém? Aleluia! Então, Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades. E naquela cruz, nós fomos sarados. Amém? Vamos ver aqui um outro tópico que é: somos curados em Cristo. Cristo levou sobre si a maldição da lei, que inclui doenças e enfermidades. Lá em Gálatas 3, 13. Vamos lá para Gálatas 3, 13. Vocês gostam de passear pela palavra? Porque tem. Mas, amados, é essa palavra que nos salva. Amém? Gálatas 3, 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Então, quando Cristo nos resgatou da maldição da lei, estava incluído aí tudo, viu, amado? Estava incluído também doenças e enfermidades. Amém? A cura não é uma promessa a ser cumprida, mas um fato já estabelecido. Não vamos ser curados, nós já somos curados. Amém? Jesus já veio? Jesus já veio. Então, é um fato estabelecido. Nós já fomos curados. Na mesma cruz em que houve o perdão dos pecados, houve também a cura de todas as doenças e enfermidades. Amém? Posso contar um testemunho? Vou contar um testemunho. Em 2001, eu conheci o Rema. Muda a vida de qualquer pessoa, né, não, amados? Mudou a minha vida e a vida da minha família. Amém? Nós éramos de outro ministério. Em 2001, nós conhecemos o Rema. E conhecemos primeiro o Rema, para depois conhecer o ministério, o Verbo da Vida. E eu estava passando por uma situação de enfermidade e eu não conseguia dormir. Então, eu começava a dormir, dormia 10 minutinhos e acordava com palpitações. Meu esposo me levava para a urgência, tomava remédio, voltava para casa. E aí comecei a tomar aqueles remédios de tarja preta, quer dizer, para acalmar, dormir, essas coisas. E aí, um belo dia, uma irmã ligou para mim e me falou do Rema. Ela só disse assim: segunda, quarta e sexta, das 20 às 22, tem que ser com a saia abaixo do joelho e é X, que eu nem lembro mais o valor. O que foi que eu fiz? Foi para o trabalho e botei uma saia
na bolsa, saí do trabalho, fui fazer minha matrícula. E aí acho que já tinha começado a primeira matéria, eu acho que já peguei já a segunda ou a terceira aula. E era a primeira matéria, Realidades da Nova Criação. E era a professora Zuleika Messias. Pense na bênção. E bom demais. E eu sentei, amado, naquela cadeira. Eu nem encostava na cadeira, eu ficava assim, olha. E aquela mulher ali ensinando a palavra. E eu, meu Deus do céu, e é assim. E eu já era crente. Então, amado, a palavra, a revelação da palavra muda a vida de uma pessoa. Você pode saber só um versículo da Bíblia, amado, mas se aquele versículo for rema na sua vida, muda a sua vida. Amém? E naquele dia, eu tinha comprado uma caixinha do remédio. Era. Saí daquela aula, e ela ensinando sobre quem nós éramos em Cristo, nele, por ele, o que ele tinha feito. Eu digo, meu Deus do céu. Fui para casa. Quando meu esposo ia me buscar, e eu tentava contar tudo para ele e tal. Aquelas coisas, né, de quem faz o remo. Então, aí, pronto, cheguei em casa. Aí eu disse, eu não vou mais tomar esse remédio. Não vou mais, porque agora eu aprendi quem eu sou em Cristo. Não vou tomar. Aí tá, fui dormir e aconteceu o quê? De novo, os sintomas. Só que agora, eu fui para qual remédio? Amém? E aí, tudo que ela tinha ensinado, aqueles versículos, e eu procurava na Bíblia, e eu fui, amado, declarando aquela palavra. Dia após dia. Amém? Aleluia. Quando os sintomas vinham, eu corria para a palavra. Amém? Amém? Até um dia, que eu nem sei mais quando foi, eu não sentia mais nada. Amém? E 2 anos depois, né, na aula da ministração, eu levei o quê? A minha caixinha lacrada. A minha não. É minha porque eu comprei, né? Era minha. Amém? 2 anos depois, amados. Amém? Aleluia. Então, amados, essa palavra, ela é um remédio, amados. Ela é o remédio para as nossas vidas. Ela é o que muda as nossas vidas. Amém? E eu disse ao Senhor, Senhor, eu preciso que essa sua palavra funcione na minha vida, Pai. Tem horas que parece que a gente fala umas coisas que, assim, sabe aquele momento que é só você e Deus? Então, é isso, amada, essa palavra muda a nossa vida. Amém? Vamos para um outro tópico. Fé para a cura. Alimentando a fé para a cura. Lá em Romanos 10, 17... Você pode abrir. Amados, o testemunho de uma pessoa, ele serve para nos ajudar na nossa fé. Amém? Mas eu ouvi um amigo nosso dizendo uma definição sobre o testemunho que eu amei. Ele diz assim, Deus dizendo, eu faço de novo. Amém? Amém? Então, é Deus dizendo, eu não tenho filhos prediletos. Amém? Como eu fiz, eu faço de novo. Amém? Então, lá em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Eu vou ler aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel, e diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Algumas pessoas dizem assim, ai, fulano tem uma fé. Ai, eu gostaria tanto que a minha fé fosse como a fé de fulano. Fulano tem uma fé forte. Amados, a Bíblia diz que já foi nos dado uma medida da fé. Amém? Amém?
Agora eu posso alimentar a minha fé. Como? O que a palavra está dizendo aqui? Pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É ouvir e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo, as mesmas coisas, não nos cansando. O que eu estou precisando é de cura, então eu vou ouvir ministração sobre cura, louvor sobre cura, procurar versículo na Bíblia que fale sobre cura, me alimentar a minha fé. E a Bíblia diz que a fé, ela vem desse jeito mesmo. Estou lá lavando os pratos, amado, eu boto uma ministração. Estou varrendo a casa, eu boto um louvor. E eu vou, olha, enchendo a minha mente e o meu coração com a palavra. Com a palavra. Amém? Lá em Judas 1, 20, diz assim: edificando a vossa fé santíssima, orando em outras línguas. Não sei se diz desse jeito, mas é mais ou menos isso. Amém? Então, com o Espírito Santo. Então, é uma outra forma. Amém? Está passando ferro na roupa. Está orando em outras línguas, amados. Não perde tempo. Está no transporte, indo para algum lugar. Está orando em outras línguas. Amém? E dessa forma nós vamos edificando a nossa fé. Nós vamos ficando com uma fé mais forte. Amém? E quando as coisas apertarem um pouquinho, vai sair palavra, amado. Quando o diabo levantar qualquer situação, vai sair palavra. Amém? Outro tópico aqui. A fé vence a passividade. A fé faz alguma coisa. Amém? A fé, ela tem uma ação correspondente. Amém? Se pode abrir, por favor, lá em Marcos 5, 24 a 34. Marcos 5. A fé vence a passividade. Chega que eu não achei ainda não. Chego já lá. Marcos 5, 24. Então, é um texto bem conhecido, né? A cura de uma mulher enferma, né? Mulher do fluxo de sangue. E diz assim: Jesus foi com ele, né? O finalzinho do 24. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia! Amados, no versículo 25 diz assim: certa mulher. Mas sabe como é que diz aqui no final? Filha. Aleluia!
Amados, quando tem um encontro com Jesus, você não sai do mesmo jeito, não. Amém? Jesus é a palavra. E ele mudou a situação daquela mulher. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia diz, certa mulher, uma mulher qualquer, uma mulher comum. Amém? Mas Jesus disse, filha. Amém? Amado, esse texto, a gente podia ficar aqui falando tanta coisa. Ele é tão rico, ele nos ensina tanto. Mas a ênfase que eu quero dar nessa noite é que essa mulher, ela fez alguma coisa. Amém? Essa mulher poderia ter ficado em cima de uma cama? Poderia. Essa mulher venceu o preconceito. Essa mulher venceu a sociedade. Venceu a multidão que estava lá junto de Jesus. Até ela. Mas a Bíblia diz que ela dizia. Ela não queria que Jesus impusesse as mãos. Ela não queria que Jesus desse uma atenção especial para ela. Ela somente dizia, se eu tocar as vestes, ficarei sarada. Aleluia. Então, foi isso que aconteceu, amado. Aquela mulher, ela tinha vários motivos para nem ter saído de casa. Se a gente for ver como é que aquela mulher tinha que ficar em casa, que não podia sair, que não podia estar no meio do povo, essas coisas todas. Mas essa mulher, ela fez alguma coisa. Amém. Sabe, amados, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque a fé, ela faz alguma coisa. Sabe por quê? Porque se você estiver passando por uma situação de tristeza, de enfermidade, sabe o que é que a carne diz para a gente? Fique em casa. Fique em casa, você precisa descansar. Vá não hoje para a igreja. Olha. Viu como vai ser o tempo hoje? Vai ser não sei quantos graus. Está muito frio. Está muito isso, está muito aquilo, amados. Mas a gente precisa se levantar em fé, amados. Sabe por quê? Porque tudo que a gente precisa, Jesus já fez. Se é fé, já nos deu. Se é cura, já nos deu. Amém? Então, a fé vence a passividade. A fé faz alguma coisa. Amém? A fé recebe a cura antes dos sentimentos. Amém? Sentindo, não sentindo, é o mesmo jeito, você já é curado. Amém? Lá em Marcos 11, já que a gente está aqui em Marcos, né? Vamos lá. Marcos 11, 11 e 12. Marcos 11, verso 12, diz assim, falando aqui, quando Jesus amaldiçoou a figueira. Diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. No verso 20, diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Então, Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque, em verdade, vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que isso se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará vossas ofensas. Amém? Mas o foco aqui é que Jesus passou pela figueira, e Jesus lançou uma palavra, ele amaldiçoou aquela figueira. Aquela figueira secou na hora. Sim ou não? O pastor disse que sim. Guilherme disse que não. E aí? Então,
Amados, aquela figueira começou a secar na raiz, na hora que Jesus lançou uma palavra. Sabe aquela hora que você faz uma oração, que você está passando por uma situação de enfermidade, e os sintomas continuam? Sabe que a sua mente, influenciada pelo diabo, diz: aconteceu nada. Está do mesmo jeito. Tá não, amado. Tá não. Só parece. Só parece. Sabe por quê? Porque essa figueira aqui, quando Jesus lançou a palavra, as folhas estavam lá. Não murcharam, não, na mesma hora. Mas aquela figueira começou a morrer desde que Jesus lançou uma palavra. Amém? E eu digo uma coisa para você, amados. Sentimentos, hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Você vem aqui para o culto, você sai animado, você ouve uma palavra que você diz: vixe, Jesus, vou viver desse jeito, que mudou a minha vida. Sai daqui no domingo, quando é na segunda-feira, mas você chega no seu trabalho, é tanta coisa na sua cabeça que você nem lembra mais o que foi o que eu vi no domingo. Sentimentos, amado. Se alguém olhar para você de cara feia, você pode estar animado como for. Vixe, Maria, já sentiu porque o outro olhou de cara feia. Sentimento. Amém. A palavra de Deus, ela não muda, amado. Amém. Então, os sentimentos não mudam a realidade do que a palavra diz ao seu respeito. Se você sentir, a palavra é a mesma. Se você não sentir, a palavra é a mesma. Amém? Sentindo ou não, você é curado. Amém? A importância de crer e confessar. Eu tenho até que horas? Esqueci de perguntar. Já eu acabo. A importância de crer, e confessar. 2 Coríntios 4:13 diz: cri, por isso falei. Amém? Está precisando de cura, amado? Fala. Não fica calado, não. Não se cala. Agora eu vou falar o quê? A palavra. Eu vou concordar com Deus, amado. Eu vou concordar com Deus. Eu vou abrir a minha boca. Mas, amada, às vezes não é fácil, não. Sabe por quê? Porque nós temos uma alma. Mas você sabia que você não é uma alma? Amém. Você sabia que você é um espírito? Habita em um corpo e possui uma alma. Amém? Então, você não é a sua alma, você é um espírito. Amém? Então, com vontade ou sem vontade, amados, vamos abrir a nossa boca. Falar o que a palavra diz. Amém. Concordando com o que Deus diz. Amém? Chamando a existência. Chamando a existência o que não existe. Amém? Todas as coisas, amados, foram criadas falando. Deus criou falando. Amém? Então, vamos chamar a existência, vamos falar aquilo que ainda não existe, concordando com a palavra. Amém? Como manter sua cura? Mesmo que uma bênção tenha sido dada por Deus, ela deve ser mantida. Recebemos a cura pela fé, por isso devemos mantê-la pela fé. As práticas que nos trouxeram a cura serão aquelas mesmas práticas que nos manterão curados. Quais são essas práticas? Declarar a palavra, concordar com o que a palavra diz, procurar na Bíblia tudo que fala sobre cura. As curas que Jesus fez, o que nós somos nele. Então, tudo que se falar sobre cura, amado, vamos encher a nossa cabeça, encher a nossa alma, para não dar um espaço desse tantinho assim para o cão. Amém? Nos alimentando com a palavra, nos alimentando com a palavra. Amém? Já estou acabando. Precisamos ter um reservatório espiritual cheio. Amado. Amém? Lá em Mateus 4, 1. Eu acho que esse vai ser o último texto. Mateus 4, 1.
fala sobre a tentação de Jesus. E ele diz assim, a seguir, estou indo muito rápido. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás cultos. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Chegou uma hora aqui que Jesus, se cansou do diabo e disse, olha, vai embora, Satanás. Mas, amado, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus é o nosso maior exemplo. Amém? Amém? Jesus estava cheio da palavra. Jesus era a palavra. Amém? Então, o diabo, ele tentou Jesus, falou várias coisas para Jesus. Como foi que Jesus fez? Está escrito. Ele disse isso e isso. Jesus disse, está escrito isso também. Isso, está escrito. Amém. Então, amado, Jesus é o nosso exemplo. Quando o diabo vier soprando na nossa mente, a paz, não sei quem, morreu disso, viu? Sabia que a pessoa da sua família teve isso, isso e isso? Só que você vai dizer, Satanás, está escrito que Jesus já levou, ele não vai levar, ele já levou. Amém. Então, para cada situação, amado, que se levantar, você vai dizer, está escrito. Amém. Agora, não vai parar, não está escrito, não. Você vai dizer alguma coisa para ele, amém? Está escrito que Jesus já levou. Amém. Ele não vai levar. Sou sarado, sou curado. Amém. Não você, já sou. Amém. Então, o que eu queria dizer para vocês também, amados, é que a palavra, ela é ungida. Amém. Então, quando você estiver na sua casa, lendo a palavra, fique pronto. Amém. Fique pronto para receber a sua cura. Fique pronto para receber o batismo no Espírito Santo. Fique pronto para receber, amado, poder de Deus. Amém.